aqui é a Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI, e nesse episódio eu gostaria de refletir sobre uma pergunta muito comum que nós ouvimos de orientadores que trabalham com adolescentes. Muitos orientadores nos perguntam: existe um momento ideal para se fazer orientação profissional de alunos que estão no ensino médio? Será que é mais produtivo eu atender esses jovens durante o primeiro ano do ensino médio, durante o segundo ano do ensino médio ou durante o terceiro ano do ensino médio? Inclusive, orientadores que são convidados para atuarem em escolas, sejam através de palestras ou na criação de rodas de conversa, nos trazem muito essa dúvida, avaliando se faz mais sentido oferecerem esse projeto apenas para os alunos do terceiro ano ou se faz sentido estender o projeto também para alunos do primeiro e segundo ano. E eu gostaria de compartilhar com você uma análise que tem a ver com os diferentes desafios desses momentos do ensino médio. E aqui eu já vou te trazer um spoiler: não existe momento ideal em que todos os astros estejam alinhados, em que todas as condições estão organizadas para que um jovem passe por um processo de orientação profissional. Mas se nós estamos conscientes sobre os desafios e as possibilidades de cada um desses momentos, fica mais fácil entender como é que a gente pode contribuir para que esse processo aconteça com o melhor aproveitamento possível. Em algumas regiões do país, é muito comum que os jovens busquem por uma orientação profissional logo na entrada do ensino médio, logo no primeiro ano, porque em algumas regiões do país nós temos aquele tipo de processo seriado em instituições de ensino superior, em que esse jovem vai ser avaliado em cada um dos 3 anos do ensino médio e no final do ensino médio essa nota vai ser somada e garantir ou não uma aprovação dele naquela instituição. Então muitos jovens já se preparam para fazer a escolha profissional durante o primeiro ano, porque isso vai ter um certo impacto no planejamento de provas dele. Alguns processos seletivos atribuem pesos diferentes em cada disciplina, a depender do tipo de área profissional que aquele jovem busca. E a gente também sabe que o nosso ensino médio tem transitado aí por algumas mudanças que podem fazer com que esses adolescentes tenham que fazer a escolha profissional o quanto antes. E existe uma grande vantagem nesse período de primeiro ano, que é o fato de esses adolescentes estarem calmos. Calmos no sentido de a agenda deles não estar lotada de revisões, de simulados e de provas concretas que eles precisam realizar. Então, o período do primeiro ano traz a possibilidade de uma agenda mais flexível, de menos cobrança para essa escolha, de menos apreensão sobre o que vai vir a seguir. Porque o que vai vir nos 2 próximos anos, ele já tem claro para ele, que é o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. Mas o grande desafio que a gente encontra nesse momento é que muitos desses jovens ainda estão pouco maduros. Eles tiveram ainda pouca possibilidade de explorar assuntos de interesse, de explorar habilidades e atividades que os interessem. Muitos ainda não tiveram a oportunidade de construir um repertório interessante e muitas vezes não sabem falar sobre eles mesmos, não têm um autoconhecimento que já foi nutrido. E pode ser que eles tenham pouquíssima informação sobre o mercado de trabalho e sobre informação profissionalizante como um todo. Se a gente olha para alunos do segundo ano do ensino médio, a gente já começa a perceber um ganho de repertório, porque muitos desses adolescentes já conseguiram observar uma grande multiplicidade de assuntos, de temas de interesse durante o começo do ensino médio. Já puderam perceber que existem várias áreas de estudo que possam soar interessante. Já começaram a receber informações mais detalhadas sobre processo seletivo, sobre cursos profissionalizantes, sobre entrada no mercado de trabalho. E eles ainda têm uma certa tranquilidade, uma calma, uma possibilidade de respirar fundo, sabendo que ainda vão passar por um terceiro ano na escola, por mais um ano no ambiente que é conhecido, que eles sabem já como circular por aquele espaço. Então aí já passa a ter uma mistura dessa calma, dessa tranquilidade de saberem que vão passar mais um ano no colégio e de já terem um pouco mais de informação sobre si mesmos e sobre o mundo lá fora. No terceiro ano do ensino médio, essa gama de informações que os adolescentes têm sobre eles mesmos e sobre o mercado de trabalho já pôde crescer, já pôde ser nutrido aí de acordo com as oportunidades pelas quais eles passaram durante o ensino médio. Mas nós contamos com um grande obstáculo, que é a urgência. Muitas vezes uma urgência produzida pelo fato de eles procurarem ajuda só nos 45 minutos do segundo tempo.
E muitos desses jovens não estão com a disponibilidade de refletir profundamente sobre o processo de decisão, porque existem vários outros acontecimentos competindo por atenção naquele momento da vida, naquele momento do ano. E a gente sabe que o processo de orientação profissional precisa de um espaço na mente para que ele possa acontecer, para que as análises possam ser compreendidas. Então a gente corre muito contra o tempo quando a gente está lidando com adolescentes do terceiro ano do ensino médio. E aí a gente começa a se deparar com vários dilemas de orientadores profissionais. Alguns pensam, nossa, esse aluno ainda está no primeiro ano do ensino médio, que vontade de falar para ele, experimente coisas, aproveita esses 3 anos para se conhecer, para fazer atividades, para estudar coisas diferentes, para entrar em contato com profissionais. Mas muitas vezes a gente sabe que aquele jovem tem uma exigência do mundo lá fora para já ter um direcionamento profissional desde esse momento. Já para alguns jovens do terceiro ano dá aquela vontade de dizer, mas por que é que você não me procurou antes? Por que é que você não me trouxe esse seu desafio para a gente pensar com calma, sem essa correria, com a oportunidade de fazer alguns experimentos durante a jornada? Mas muitos deles talvez não tiveram nenhuma oportunidade de ter um contato com o orientador profissional até então. E aí algo que tem sido cada vez mais comum nos nossos processos e que a gente recomenda que você experimente também, se você tiver essa prática de lidar com adolescentes que estão no ensino médio, é de talvez propor processos de acompanhamento, processos que vão acontecer ao longo de todo o ensino médio e não durante só algumas semanas de atendimento ali presencial ou online com você. Porque se a gente propõe um trabalho de acompanhamento durante o ensino médio, a gente consegue contribuir nesses 3 diferentes momentos, a gente consegue driblar os 3 desafios desses momentos e já ir produzindo frutos, já ir destravando as complexidades desse processo de decisão. É super possível, por exemplo, que você proponha alguns encontros com esse estudante durante o primeiro ano, outros encontros durante o segundo ano e uma finalização desse acompanhamento no terceiro ano. Da mesma forma, se um adolescente te procura no segundo ano, é super possível fazer um acolhimento, começar essa caminhada e propor que essa caminhada seja finalizada durante o terceiro ano do ensino médio. Existe um problema muito grave e que é fácil de ser gerado quando nós fazemos orientação profissional com alguém que ainda está distante do período de realmente partir para um curso profissionalizante. Se esse jovem ainda está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio e a gente faz com ele um processo de escolha profissional no qual ele define um caminho profissional, tão distante ainda daquele momento em que ele efetivamente vai partir para essa jornada, é super possível que esse orientando se feche para outras possibilidades. Do tipo assim, estou aqui no meu primeiro e segundo ano de ensino médio, fiz um processo de orientação profissional com a Isis e percebi que eu adoraria partir para o jornalismo no momento em que eu for me profissionalizar. Eu quero me tornar jornalista, hoje faz super sentido pensar nesse objetivo profissional. E se esse jovem se cristaliza nessa ideia, ele pode muito bem passar o restante do período que ele tem de colégio, na escola, que é um período muito rico para experimentação, fechado para outras possibilidades. Pode ser que ele evite qualquer experimento, qualquer situação, qualquer evento ou possibilidade de teste que não tenha a ver com jornalismo. E com isso pode ser que ele deixe escapar muitas oportunidades de desenvolver habilidades, de aumentar o repertório e de se conhecer ainda mais. Então faz muito sentido que nos nossos processos com estudantes do ensino médio, a gente tenha essa reflexão articulada com esses orientandos, mostrando que esse período do colégio é um excelente momento para eles fazerem experimentações, testarem novas possibilidades e se conhecerem em outros espaços. Então, mesmo que os nossos processos de orientação profissional ajudem a filtrar uma área profissional que soe mais interessante, é muito poderoso que a gente incentive esses jovens a continuarem se experimentando, a não se fecharem nessa área profissional. Isso tem muito a ver com algo que a gente frisa como sendo um papel importante da orientação profissional, que é nós ensinarmos nossos orientandos a navegarem no mercado de trabalho. E navegar no mercado de trabalho envolve observar as nossas próprias transformações, observar as transformações das profissões,
observar outras oportunidades que aparecem e que também passam a ser interessantes na nossa vida. E esse é um dos convites mais importantes que a gente pode fazer para um aluno do ensino médio, que muitas vezes não recebe esse convite, não recebe esse lembrete, não recebe esse chacoalhão para se experimentar de nenhum outro personagem da vida deles. A maioria das escolas não incentiva essa experimentação, a maioria das famílias não entende a importância desse tipo de experimentação. Então nós temos essa tarefa de mostrar para alguém que está ainda no começo de uma jornada de vida a importância de testar coisas diferentes nessa vida, de se propor a tocar algumas experiências diferentes para perceberem como é que aquilo chega para eles, como é que eles sentem aquela experiência quando estão vivendo na própria pele. E aí eu acho que faz muito sentido a gente perceber que quando trabalhamos com adolescentes nesse processo de decisão profissional, é super importante ensinarmos o orientando a se preparar para essa escolha profissional. E como é que ele faz isso? Como é que ele se prepara? Exercitando a curiosidade frente a ele mesmo e frente às situações da vida. Então, se propondo a conversar com pessoas diferentes, a ir em eventos, a visitar instituições, a conversar com profissionais, a participar de espaços nos quais ele possa se informar sobre ele mesmo e sobre o mundo. E outro grande benefício que a gente traz para a vida de adolescentes é ensiná-los a organizar as informações com as quais eles têm contato, as informações que são descobertas por eles. Sejam essas informações de autoconhecimento ou sejam essas informações sobre o funcionamento do mercado de trabalho e da vida adulta. E é claro que esse jovem pode fazer uma escolha profissional quando está sendo acompanhado por nós, mas muito mais importante do que essa escolha é esse aprendizado de como se movimentar frente às mudanças que virão pelo caminho. Como é que ele se adapta, como é que ele se conhece, como é que ele entende suas prioridades, como é que ele define objetivos e se adequa às possibilidades que estão disponíveis para ele. E se você conseguir passar pela experiência de fazer um processo de orientação profissional com jovens ao longo do ensino médio, você vai ver que é muito mais leve chegar ali no momento de terceiro ano e fazer apenas um encerramento, uma amarração de todas essas reflexões que puderam ser colocadas e trazidas à tona. E aí, agora que vocês puderam pensar em tudo que era importante com calma, com tranquilidade, com tempo, com paciência, aí sim, dá para fazer uma boa conclusão, um bom encerramento, um bom planejamento de próximos passos e uma boa transposição para uma nova fase da vida que agora vai realmente começar. Eu não sei se você sabe, mas nós compartilhamos muitos conteúdos e estudos atuais sobre a nova geração de adolescentes lá na nossa plataforma gratuita para orientadores profissionais. Se você ainda não faz parte dessa plataforma, basta acessar o link que está disponível em todos esses episódios para que você crie a sua conta gratuita e receba semanalmente nossos temas de estudo. E eu também te convido a seguir esse nosso canal de podcast na plataforma em que você está nos escutando. Assim você fica sabendo sobre os novos episódios e a gente continua evoluindo juntos. Espero te ver no próximo bate-papo. Até lá!